meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou Leide Evangelista. Eu acho que não precisa nem de apresentação, a gente já está aqui há tanto tempo, né? Mas eu acho que é mais por costume mesmo. Sou professora de língua portuguesa e de literatura. E hoje nós vamos trabalhar a temática tecnologia e trabalho. Tecnologia e trabalho. Esse tema, ele não poderia ter vindo num momento melhor, né? Estávamos todos vivendo tranquilamente, nossas vidinhas rotineiras, e aí, de repente, vem uma pandemia que nos obriga a ficar confinados e a usar cada vez mais a tecnologia. As chamadas de vídeo, essas chamadas em grupo, videoconferência, áudios, as próprias ligações, né, as redes sociais em si, elas nunca foram tão essenciais quanto agora. As nossas aulas, por exemplo, elas não seriam possíveis se não fosse a tecnologia, né? Eu estou aqui dentro de um estúdio na Universidade Federal de Uberlândia e você está aí na sua casa ou no seu trabalho e ainda assim estamos interligados por meio dessa tecnologia. E pensar que isso tudo não seria possível há pouco tempo atrás. Na minha adolescência, por exemplo, que nem está tão longe assim, a gente não tinha esses recursos, não, de chamada de vídeo. Então, o máximo que a gente tinha era ali as SMS, né, a mensagem de texto mesmo. E assim, não era como hoje, que nós temos um pacote e manda quantas mensagens puder. Não, antes tudo isso era regrado, né? Então, você mandava, a cada mensagem você pagava um valor. Então, todas as suas mensagens eram textões. Não tinha isso, essa linguagem mais... dessas frases curtas que a gente tem, né? Que é bem típico da fala mesmo, as frases são curtas nos nossos aplicativos de hoje, mas antes não. Então, hoje, esses textões que a gente faz quando a gente está muito decepcionada assim, com a pessoa, que a gente só faz desses momentos, na verdade, antes a gente tinha que fazer sempre, porque a cada mensagem estava sendo cobrada. Agora, tinha um recurso que era, assim, que era o nosso áudio de hoje. Você que é da minha época e deve lembrar muito bem disso, que é a questão das ligações de 3 segundos. Até 3 segundos a ligação ela não era cobrada. Então, a gente falava com nossos amigos por meio de 3 segundos. Se passasse 1 segundo, aí você já perdia seu dia, porque aí já cobrou a ligação, acabou a graça. Eu lembro de uma vez que eu liguei para minha amiga, era aniversário dela, e eu cantei os parabéns para ela em forma desses áudios, desses pequenos áudios de 3 segundos. Então ficou mais ou menos assim: oi, Thaís, parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades. Parece até brincadeira, mas é verdade. Era assim que funcionava. E se passava 1 segundo e cobrasse, é aquilo que eu falei, a gente já perdia o dia, né? Já perdia a graça. Então, com essas redes sociais, que agora a maioria das pessoas tem acesso, infelizmente muitas não têm, a gente sabe disso, mas está bem difundido, né? Com essas redes sociais surge uma nova linguagem. Que linguagem é essa? O internetês. Você costuma usar o internetês? Beleza, estamos juntos, você, só que não. Isso aqui a gente, inclusive, viu na última aula, né? São algumas gírias e elas são basicamente usadas na internet. Assim, isso não é comum a gente ver escrito em outros lugares, né? Em algum texto, mas na internet isso aqui é bem comum. A gente usa bastante. Então, o internetês é o quê? É uma linguagem mais abreviada, mais rápida, instantânea, né? E por falar em linguagem abreviada, tem essa mensagem aqui, que eu quero que vocês leiam primeiro, eu não vou ler não. Dá uma olhadinha.
Entenderam? Eu vou ler. Oi, você tá bem? 8. Que? Assim dá para entender? Assim não dá, né? Assim fica sem interpretação. Mas se você for mais sagaz aí no seu internetês, você vai entender o que está acontecendo. Oi, você tá bem? Oi, tô. Ai, gente, eu não aguento. Essa para mim é a melhor. Não tem nada mais abreviado do que isso, né? Oi, tô. E dá para entender, assim, quem já está ligado no internetês, né? Porque tem muita gente que está começando agora também. Então, o chamado internetês surgiu no meio virtual, refletindo o caráter instantâneo, rápido desse meio. A estudante Fernanda Marques, de 18 anos, utiliza com frequência este novo modo de comunicação. Eu gosto de abreviar as palavras nas redes sociais, porque é uma forma mais fácil de escrever. Hoje nós temos tanta pressa de escrever as coisas e, às vezes, isso acaba criando um contexto mais engraçado. As frases ficam mais engraçadas e a gente acaba fazendo uma piada, diz ela, né? Às vezes fica engraçado, mas às vezes fica constrangedor também, né? Depende da maneira como é feita essa interpretação. E aí, como ela falou lá sobre ser mais rápido, né? Por que é mais rápido? Porque nós temos diversas expressões que compõem esse internetês. E ali eu coloquei algumas para vocês. A gente não vai ler todas, mas você ali é o primeiro, né? E depois a gente vai trabalhar um pouquinho com a palavra específica, você. O beleza, o fins ali do fim de semana, o tá. Eu, por exemplo, não costumo usar muito o tá dessa maneira, porque esse H aqui, ele aparece para substituir o acento, né? Então, eu acho mais difícil, até porque o corretor ajuda muito. Ajuda, mas às vezes também coloca a gente numas roubadas, né? Tem que ficar esperto com o corretor. E ali tem mais alguns, o que é muito comum da gente usar. O não. O não tem algumas maneiras, tem só o N, tem o N tio e tem o não com o M no final, que eu acho mais difícil ainda também. Mas o pessoal das redes sociais aí estão usando bastante. O que mais que a gente usa muito ali? O firmeza. E ali nós temos um clássico, que é o porquê. O porquê abreviado, gente, isso deveria ser naturalizado, porque nós temos 4 tipos de porquês na língua. E aí você manda um PQ ali, acabou. Não tem problema, você não tem que ficar analisando, né, que tipo de porquê que vai ser usado. Eu acho muito bom isso aqui dentro do internetês. É um dos que eu uso bastante. O que mais? Adicionar, tchau, beijos, abraços. O né, que é o mesmo esquema que eu tinha falado lá do tá, né, da acentuação. O H aqui, ele vem para substituir o acento. Cadê hoje? E aí, como eu tinha falado, a gente vai ver agora a evolução da palavra você. Lá no começo, nós tínhamos o vossa mercê, aí foi diminuindo, né? Vossum ser, ou vossum ser, vós me ser, vó me ser, su ser, ou sum ser, você, o ser, VC. E eu acho que aqui eu fiquei tentada a colocar só um C aqui, porque só o C, ele também já daria esse contexto, pelo menos dentro do internetês, né? C vai lá, já daria o contexto, já que é para abreviar tudo, para facilitar a vida, né? Eu acho que o C também caberia ali, seria mais uma das evoluções. E além da linguagem escrita, dessas expressões todas, né, abreviadas que a gente tem aí no internetês, ele é complementado por outras coisas. Por exemplo, as figurinhas, né, os emojis. Além dos emojis, agora tem aquelas figurinhas maiores, né, que às vezes você tem uma conversa inteira, longa, só por meio de figurinhas. Isso é muito comum acontecer, assim, entre amigos e tal. Agora, é claro que dentro de um grupo mais sério, um grupo de empresa ou um grupo de
igreja, um grupo religioso, você não vai usar tanto essas figurinhas, né? E nem tanto as abreviações também. E aqui, como tudo na língua, tem algumas interpretações. Eu, por exemplo, não concordo com algumas dessas interpretações aqui, né? Mas ali nós temos, sério que você fez isso? Ali pode ser um monte de coisas, né? Não só necessariamente essa frase. Ops, eu adoro esse ops, mas eu gosto mais com o olhinho aberto, que é aquele, né, que está envergonhado. Será que eu me ferrei ali? Na verdade, para mim seria mais um, pô, tô triste. Então, depende muito de quem está usando. E aí, se a pessoa é nova, assim, entre aspas, no internetês, às vezes ela pode gerar uma certa confusão em algum assunto e nessa confusão criar um certo constrangimento, que a gente logo vai ver. Esse, por exemplo, se você coloca no meio de uma discussão, está acontecendo alguma discussão lá dentro de um grupo, e aí você manda um que sono, pode ser interpretado de uma outra maneira, pode ser interpretada como um povo chato, que preguiça disso aqui, né? Que preguiça dessa discussão. Então, tem que prestar atenção também, até nas figurinhas, a gente tem que prestar atenção para ver se não vai ser mal interpretado. E aí, sobre essa questão de ser novato no internetês, nós temos duas conversas que eu achei na internet e que mostram muito bem isso, de a pessoa usar um emoji errado, assim. Oi, tudo bem? Por enquanto eu vou não vou falar muito dos erros de ortografia, não, vamos analisar outras coisas. Oi, tudo bem? A Rebeca morreu. Credo, por que você deu risada? Ela, não, eu não dei risada, é choro, eu chorei bastante. Mas isso é carinha de risada. Pô, achei que não. Então, pelo visto aqui, as pessoas não são assim, não tem tanto... como é que fala? Não tem tanta intimidade uma com a outra, né? Então... ficou meio chata a situação. Já aqui não, aqui já ficou mais tranquilo porque são bem conhecidos. Jair Rodrigues morreu. Eu vi, triste, mas essa carinha que você mandou está dando risada. Não, está chorando, chorando de rir. Aí tem um... Eu estou só interpretando, tá, gente? Eu juro que eu não estou rindo de verdade. Mentira, estou rindo, que eu adoro essas coisas. Eu me diverti muito fazendo essa aula, preparando a aula. E aí é que vem alguns problemas de pontuação que também são sérios. Pode gerar uma situação muito grave, ou como a primeira lá. Filho, primeiro aqui já faltou uma vírgula, né? Depois do filho ali, que seria um vocativo. Filha, esqueci de te falar, não beba só suco. Será que era isso mesmo que o pai queria dizer para a filha? Não beba só suco, beba outras... Não, né? Na verdade, aqui faltou uma vírgula. Não beba só suco. Ele queria dizer para não beber bebidas alcoólicas, né? Mas aí, se a menina chegar bêbada em casa, o que você vai fazer? O pai deu total autorização por meio da mensagem ali, né? Então, tem que prestar atenção nisso aí. Agora, esse aqui embaixo, essa conversa aqui de baixo, ela é tão difícil que até eu estou me perdendo nela, mas eu vou tentar ler. Mas ele está em casa agora? Não estamos no hospital. Que bom, não estamos em casa. Onde vocês estão? Estamos no hospital. Ah, ele está mal? Ele está muito mal? Então, o que está faltando ali para ter sentido a conversa? Às vezes, uma vírgulazinha muda tudo. Se ele tivesse colocado uma vírgula aqui depois do não, estaria tudo certo. Mas ele está em casa agora? Não, estamos no hospital. Aí o resto da conversa toda ia mudar, porque ele já não ia colocar que bom, porque não é bom a pessoa estar no hospital, né? E por aí vai. Então, uma vírgula pode mudar tudo. Imagine um ponto de interrogação, um ponto de exclamação, o quanto que muda. Ele faleceu.
O quê? Sério? Não, eu estou te perguntando. Não, e aqui ele trocou, né, ainda. Aqui ele pôs uma interrogação. Não, eu estou te perguntando? Não sei, né? Você que está falando, enfim. Ele trocou, né, os pontos. Aqui, na verdade, a interrogação tinha que ser lá em cima. Ele faleceu? Porque aí tudo mudaria. E se essa pessoa que for da família já infartou na hora também, né? Só pelo susto que levou. Então, a pontuação é essencial. E a gente vê muito problema com pontuação nas redes sociais. Isso é muito comum. Interpretação de texto. Esse aqui, até que foi feita essa imagem, foi feita para demonstrar mesmo a interpretação de texto. Mas isso acontece muito, principalmente esses grupos de desapego, de compra e venda. Então, às vezes está ali, o anúncio está claro, mas a pessoa não presta atenção, não sei o que acontece. O anúncio é: oi, meu nome é Paulo. Vou vender bolo de chocolate hoje das 14 às 17 horas na entrada da faculdade. Cada fatia é R$5. Interessados podem entrar em contato pelo telefone tal, tal, tal. E aí as pessoas mandam as mensagens para o Paulo. Ô, Paulo, o bolo é de quê? Tá lá, está escrito lá, né? Quanto custa? Posso comprar às 18? Onde você estará? Como faço para comprar? Então, quer dizer, está tudo ali, está tudo na frente, está muito evidente, está muito explícito. E ainda assim as pessoas têm essa dificuldade para... Eu acho que talvez seja a pressa que a estudante Fernanda falou lá atrás, que a gente leu sobre internetês, deve ser isso, né? A pressa faz com que você não veja o que está ali, bem evidente. E aqui tem mais algumas coisinhas sobre essa interpretação de texto. E essa conversa aqui é uma maravilha, né? Porque eu fiquei assim, eu custei entender. Eu vou ler ela normal do jeito que está e depois eu vou tentar fazer uma tradução. Oi, Mimada Músicas MC. Quem é? Nome Davidson. Te conheço de algum lugar? Namoro de Mariana. Você é cagada. Não, dá para não rir? Gente, por favor. Você bloqueou esse contato. Claro, mas também o Davidson, mas, gente, vacilou demais. Né? Aí o que eu entendi depois de algum tempo, ele estava pedindo, né? Oi, me manda músicas, né? Quem é? É o Davidson. Eu te conheço de algum lugar? Não, eu moro em Mariana. Você é casada? Muito bom, gente, muito bom isso aqui. Agora, esse também, pergunta idiota, tolerância zero, né? Vamos ao cinema? Que filme você quer ver? Tubarões Assassinos. É sobre o quê? Um cavalo que quer ser cantor. Não dá para comentar, gente. Muito bom. Então, além dessas questões de interpretação, tem algumas que são só engraçadas mesmo, né? Aí eu coloquei aqui para a gente ver algumas. Senhor fulano, só quero avisar que o boleto venceu semana passada, atenciosamente. Ai, que bom, eu estava torcendo por ele, né? Eu também estou torcendo pelos meus boletos. E aí? Esse aqui a gente tem que tomar cuidado, hein? Quarentena, a gente fica meio assim carente, então toma cuidado com isso aqui. E aí? Já pensou na proposta que eu te fiz? Que proposta? Se você aceita namorar comigo. Quem é? Ai, foi mal, o número é errado. Ei, calma aí, eu aceito. Né? Então, a carência. Cuidado com isso aí. E esses aqui eu coloquei porque eu achei fofos. Na verdade, o último é mais fofinho. Esse aqui, o neto, fez uma brincadeira ali com a avó, que tá começando agora, né? Nessa questão dos aplicativos, do WhatsApp. E aí, mas o interessante disso aqui é você perceber que as avós, que antigamente viviam só no crochê, né? Hoje não. Hoje já estão
conectadas, estão interligadas, né? E agora mais do que nunca, né? Durante esse período que a gente precisa se falar cada vez mais. E aí ela fala, Felipe, ajuda a avó aqui. A TV parou de novo. Felipe não está no momento. Deixe seu recado após o bip. Bip. Felipe, aqui é a sua avó. Quando ler essa mensagem, você vem aqui em casa. Mensagem não enviada. Aperte 1 para enviar de novo. 1. Tente novamente. 1. Tente novamente. Aí aqui no fim ela mandou logo um palavrão, né? Só que eu cortei. Mas enfim, fez uma brincadeira ali com a avó, né? A avó ficou um pouco impaciente, mas está tudo certo. E aí veio esse aqui que é uma gracinha. Oi, vó. Eu fiquei sabendo que agora a senhora também tem um WhatsApp. Me liga se precisar de ajuda para aprender a mexer. Espero que esteja tudo bem com a senhora. Beijos. Aí a avó responde, não se preocupe, vó. É praticando que se aprende. Aí a avó manda ali, sai um Goiânia. Conseguiu sair um Goiânia ali, né? A gente não sabe o que significa, mas está praticando. E o neto está incentivando, você entendeu? É muito legal isso aqui, gente. Eu achei muito bonitinho. Então, até aqui, nós falamos sobre a informalidade, né? Como a gente conversa com os nossos amigos, em grupos de amigos também, isso tudo é muito comum. Mas existem regras, né? Algumas regrinhas que a gente precisa cumprir quando se for tratar de um grupo mais sério, como eu tinha falado. Se for um grupo de trabalho, um grupo da sua empresa, que é mais assim, que é mais formal, né? Um grupo de escola, que às vezes vai exigir uma seriedade maior. Então, existem algumas regrinhas que a gente precisa cumprir, né? E nós vamos ver algumas delas aqui. Primeiro, não exigirás resposta imediata. Isso, nesse momento, é essencial da gente ter noção de não exigir essa resposta imediata. E eu estou dizendo isso, nesse momento, enquanto professora mesmo. Porque, por exemplo, nós estamos trabalhando muito nos aplicativos, principalmente no WhatsApp. E aí, às vezes, o aluno pergunta alguma coisa e você está online, mas você está falando com uma outra pessoa. Você está fazendo um áudio eterno, daqueles áudios eternos, né, que a gente precisa, né, fazer às vezes, né, para dar uma certa explicação, e aí a pessoa fica impaciente, fica te chamando. Então, tem que prestar atenção quanto a isso. Não é uma regra só para grupo, isso é uma regra para o privado também. E lá no grupo, se você perguntou, e às vezes vem outras mensagens, você tem que ter a paciência de esperar a pessoa responder, né? 2, nossa, por favor, não adicionarás ninguém a um grupo sem o consentimento da pessoa, né? Você precisa perguntar se a pessoa realmente está disposta a fazer parte do grupo, inclusive passar certas regras do grupo. 3, não serás prolixo ou repetitivo. Tem gente que todos os dias manda o mesmo tipo de mensagem, o mesmo bom dia de sempre. E essa questão de ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite no grupo, isso sobrecarrega demais. E às vezes a mensagem que era importante daquela pessoa que está esperando lá da resposta imediata, ela acaba ficando lá para trás e se perde. Né? Então, tem que tomar cuidado quanto a isso também. Geralmente, a maioria dos grupos, que são grupos mais sérios, assim, já colocam isso como regra mesmo, né? De não mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. Número 4, né? Não mandarás mensagens de voz longas dentro de um grupo. Muito possivelmente, ninguém vai ouvir a sua mensagem, né? Se for uma mensagem muito longa. Eu diria até que evitar áudio dentro do grupo seria o melhor, né? Número 5, não repassarás correntes.
Especialmente se tiver conteúdo político, aí você manda para aquele seu amigo que tem os pensamentos parecidos com os seus, não vai jogar isso dentro do grupo, porque isso vai gerar um constrangimento, alguém sempre vai rebater, então vai ter um problema ali totalmente desnecessário e muito fácil de ser evitado, né? É só prestar atenção para onde, para quem você está mandando esse tipo de mensagem aí. Não tratará de assuntos particulares em um grupo, a não ser que seja um grupo aí de família, né? E que às vezes você quer, se você realmente precisa expor. Mas aí, se você precisa expor para muita gente, já deixou de ser particular, né? Então, em grupos mais sérios, evitar. Sempre. E lembrar que o recurso de apagar a mensagem, gente, tem que ser imediato, né? Porque se alguma pessoa viu, e aí depois não adianta apagar, não, porque aí você apaga só para você. Então, se percebeu que fez bobeira, já apaga de uma vez. Número 7. Não compartilharás conteúdo que seja ofensivo ou apelativo. E isso vale tanto para grupos quanto para o privado de qualquer pessoa, né? Quanto para redes sociais num geral. Até porque é crime, né? Não pode ser crime, não que seja. Número 8. Não enviarás mensagens em horários inoportunos. Se é um grupo de trabalho, você tem que mandar mensagens no horário comercial. O ideal é que seja isso, né? Apesar de que a gente sabe que, principalmente nesse momento que a gente está trabalhando muito com rede social, às vezes é difícil a gente mandar exatamente dentro daquele horário ali, né? Mas sempre que possível, evitar mandar mensagens no período da noite, principalmente. Número 9. Não compartilharás muitas fotos ou textos. Eu ia dar um exemplo, mas ia ficar muito evidente sobre a pessoa. Mas, enfim, tem gente que fica mandando suas próprias fotos, assim, né, em grupos o tempo inteiro. Ou foto do que, sei lá, do que está comendo, foto do que está fazendo. E as pessoas não estão ali para isso, né, para ver como é que está seguindo a sua vida. Isso aí você faz nos seus stories, né, da vida. Não vai fazer isso dentro de um grupo, por favor. Não escreverás apenas com emojis, até porque muitas das pessoas não vão compreender o que você está querendo dizer. Lembra lá das questões da confusão com os emojis? Então, evitar escrever apenas com emojis também. Chegando ao final de mais uma aula e vamos revisar o que a gente viu até aqui. Nós falamos sobre o internetês. O que é o internetês? É aquela linguagem da internet, né, que a gente está tão acostumado agora. Abreviações, diversas abreviações que a gente viu. Os emojis, que são as figurinhas, né, as carinhas, que às vezes podem gerar algum tipo de confusão, se a pessoa não souber usar muito bem. A questão da abreviação, tenta evitar lá nos grupos, né, fazer isso mais quando você estiver na informalidade com seus amigos, mas dentro de grupos mais de empresa, mais de trabalho, grupos mais voltados a religiosos, né? Então, evita essas abreviações, evitar também esses emojis nesse caso. Vimos que o internetês é isso, é essa informalidade que traz uma rapidez, né? É tudo muito instantâneo, tudo muito ao mesmo tempo que as coisas vão acontecendo e a gente vai se adaptando, né? Há pouco tempo atrás, nada disso existia, agora a gente já tem uma maioria de pessoas que está interligada aí por meio da internet, né? Por isso tão importante esse nosso tema, essa nossa temática da tecnologia, né?
E aí eu deixo vocês hoje com essa imagem. Eu não vou falar nem sobre o assunto, porque eu acredito que quem está aí nas redes sociais acompanhando sabe do que se trata. E fica a reflexão e fica também uma homenagem a todos os trabalhadores que estão aí se desdobrando, né, para tentar fazer esse país ir para frente de verdade, né? Inclusive nós professores. Então, fica aí a minha homenagem e não se esqueçam que a pandemia ainda está aí. Não deixem de usar o seu álcool em gel, a sua máscara. Acessem a plataforma Escola em Casa e até a próxima aula. A gente se vê.